Nós estamos finalizando a série sobre violência doméstica em lares cristãos. E é claro que eu não tenho a menor intenção de tratar esse assunto como encerrado, mas de trazer um despertamento para algo que precisa de ser combatido dentro das igrejas. E é claro que quando a gente fala de relacionamentos abusivos, se a gente for parar para pensar, por que não dizer que todo relacionamento em algum momento da vida ele foi abusivo, não é mesmo? E muitas vezes abusivo até de ambos os lados, porque nós sabemos que também existem mulheres abusivas. A questão é com que frequência isso acontece e o quanto que vai ferir a integridade daquele que está sofrendo aquele abuso. Então é isso que nós precisamos de parar para pensar, porque assim como o pecado tem que ser algo que a gente não pode se conformar e não pode ser algo praticado intencionalmente, não pode ser algo praticado premeditadamente ou algo que se tornou comum, corriqueiro na vida das pessoas. Isso tem que ser algo que deve ser combatido. Então nós precisamos de entender que isso é uma necessidade da igreja hoje e que nós precisamos de tratar desse assunto com muita diligência, com muito respeito, com muito cuidado e não apenas com frases prontas, já com alguma coisa pré-determinada quanto ao que fazer. Nós precisamos de avaliar tudo com bastante atenção, com muita misericórdia, com muito amor, com muita sabedoria e direção do Espírito Santo, porque nós não podemos mais tratar a banalização da violência hoje como algo natural dentro das igrejas. Isso tem que acabar. E uma vez que a gente começar a entender e ver que a violência doméstica, então, que não se trata simplesmente de uma agressão física, mas existem outras formas, a gente começa a questionar certas condutas para que gere mudança, para que gere transformação. E essa é a intenção, porque de forma alguma eu quero trazer aqui uma apologia à separação, ao divórcio, não é nada disso. Mas nós precisamos de entender que o mesmo texto que vai falar que o Senhor odeia o divórcio, também fala que o Senhor, ele odeia aquele homem que se cobre de violência como se fosse a roupa. Então, em Malaquias 2, muitas pessoas pegam esse texto simplesmente para prender a mulher debaixo de uma violência e fazer com que ela fique cativo aquilo e sujeita àquela situação e achando que está pagando preço de alguma coisa, que isso vai gerar mudança, mas nós precisamos de entender que, queridos, o preço já foi pago e nem nós mesmos podemos pagar o preço por nossa vida. Então, o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Porque então em Malaquias, quando vai falar acerca desse assunto, vai falar o seguinte no versículo 13, Malaquias 2,13: ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar com lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. Versículo 14: dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então aí lá no versículo 15 vai falar o seguinte: portanto, guardai-vos em vosso espírito, finalzinho do versículo, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. E aí sim, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio ou a separação, o divórcio, né? E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, tenham bom senso e não sejais desleais. Então vocês entendem que também de nada adianta fazer com que a mulher fique ali com lágrimas, chorando e se esforçando e sofrendo abusos em casa, pagando preço, né, através de campanhas, de votos e de todo o sofrimento, achando que aquilo dali então é a cruz, né, que as pessoas chamam. Depois nós vamos tratar disso no próximo vídeo. E achando que é isso que tem que ser. Não, nós temos que entender que da mesma forma que o Senhor fala acerca do divórcio, ele fala acerca da violência, ele fala acerca de como um relacionamento deve ser conduzido, acerca de como os cônjuges devem se tratar e como isso deve ser agradável ao Senhor. Então nós não podemos fechar esse assunto e simplesmente determinar uma opressão para a mulher, para que ela viva daquela maneira. Pelo contrário, nós temos que ser libertos. Por isso que nós precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade.
Então nós precisamos ter um olhar mais apurado para essa situação. Não um olhar condenatório que gera prisão, mas um olhar misericordioso que traz cura e libertação, e de ambos os lados. Mas também nós precisamos de entender que, como a própria Bíblia vai falar, que existem pessoas que são irreconciliáveis. Então, às vezes, a gente está tratando de um homem que é um agressor e que esse homem, segundo as Escrituras, ele vai se encaixar no perfil de irreconciliável. Então, como nós iremos prender essa mulher nesse julgo? Como que nós iremos fazer com que ela fique cativa disso, sendo que a própria Bíblia vai falar que nós não devemos viver segundo os rudimentos desse mundo e segundo essas vãs filosofias que são pregadas. Então nós precisamos de entender o que de fato as Escrituras falam a respeito do assunto. Então, o que nós precisamos de resumir e entender é que cada caso é um caso e tem que ser tratado respeitosamente, mas separadamente. A gente não pode misturar tudo e colocar dentro de um pacote e falar é assim para todo mundo, não. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado com muito respeito, dando muito ouvido a ambas as partes, entendendo sobre o assunto e respeitando a mulher como vaso frágil também, não fazendo ela reviver e relembrar várias vezes através de acariação para ver se ela está de fato falando a verdade ou não, porque para isso nós temos o Espírito Santo de Deus, não é mesmo? O Espírito da verdade. E se a pessoa ela foi posta ali para poder julgar essa situação, a gente espera que essa pessoa tenha no mínimo discernimento de espírito para que ela não seja enganada, não é mesmo? E dentro disso não precisa de provocar sofrimento maior à mulher. E assim que nós precisamos de tratar, até porque a Bíblia vai nos falar, né, lá em Mateus 5, acerca das bem-aventuranças, vai citar a misericórdia, que aquele que também é misericordioso, esse alcança a misericórdia. Então, o conselheiro, o líder espiritual, a pessoa que vai direcionar através do Espírito Santo de Deus sobre a palavra de Deus, essa aqui que tem que ser a parte que nós vamos observar. Então, a pessoa que vai direcionar esse casal, essa mulher, ele tem que ter esse olhar apurado, esse conhecimento e essa misericórdia sobre o assunto para não simplesmente prender a uma mulher. A mulher é uma situação que agora vai ser para o resto da vida. E entenda que, em alguns casos, isso pode ser, inclusive, parte de um ministério que está sendo edificado, um testemunho que está sendo construído, mas entenda, gente, que se é testemunho tem que chegar ao fim, correto? Se é testemunho, não é para essa mulher viver a vida inteira, 20, 30, 40 anos, até morrer essa aflição, não. Isso tem que chegar ao fim. Para quê? Para que ela possa contar o que o Senhor fez na vida dela. Então, essa mulher precisa de ser curada. E é para isso que se manifestou o Senhor. Jesus, ele tem poder para curar. Então, para que tudo seja muito bem esclarecido, a ideia de falar sobre esse assunto é trazer a pessoa de Jesus e é trazer o anúncio do Evangelho, é trazer a palavra. E vamos lembrar que o que é o Evangelho? É aquele que foi pregado, é aquele que foi anunciado através da pessoa de Jesus, que desde o início arrependam-se.